Eu vi um tutorial de um senhor americano, tem no YouTube, desses como fazer barra de óleo. E aí tô louca pra testar, porque aí tem mais cores. As barras de óleo em geral só branca, preta, cinza. Tô aqui esperando secar minhas barras de óleo. E aí fui olhar coisas na internet. E recebi uma imagem pelo WhatsApp que ontem ainda estava pensando, será que alguém tira selfie com caixão? Criança, claro, ela tá ali rindo, parece que não tem muita noção. E eu penso, essa coisa dos selfies nesse sentido. Ontem eu tava pensando, deve ter gente que tira selfie com caixão. Sim, tem. Realmente sendo uma criança, né? Mas eu penso sobre o que a gente tem informado, instruído, como é que a gente está formando as crianças a respeito da morte e a respeito dos selfies. A gente não leva as crianças nos velórios, não deixa ver os corpos mortos, diferentemente do México, por exemplo, que o morto fica na sala de casa, no sofá, durante o dia do seu velório. A gente não tem essa cultura, né? Ou seja, morre, por exemplo, o peixinho, e tem pais que vão lá e imediatamente compram outro peixinho para a criança nem ficar sabendo que morreu, quando seria uma oportunidade fantástica de começar a falar sobre que as coisas terminam. Da mesma forma que tirar um selfie no velório continua sendo uma negação. Não entender que as coisas terminaram e que é triste, a gente se adapta. E que faz parte da vida isso, mas é triste. O Dr. Freud tem um texto bonito que me foi apresentado pelo mais bonito ainda, Paulo Sérgio Rosa Guedes, falando sobre a transitoriedade. Esse texto curto, muito bem escrito pelo Dr. Freud, ele relata uma conversa entre ele e um filósofo, se não me engano, ou era um poeta, que ficava triste com o fim da tarde, que mostrava que tudo terminava, e o Freud dizia que era mais bonito porque terminava. Pausa porque jogar a coisa dos cachorros. Vai, Lari. Tá. Eu relaciono selfies com a morte precisamente porque os selfies retratam, em geral, jovens bonitos que vão envelhecer e essa beleza que eles tinham também vai passar. É também transitório. Aqui em casa também rolou uma questão quando a porquinha da Índia estava cheia de feridas e muito doente e coberta de moscas brejeiras da vida da natureza. Né? E ela estava muito doente e a gente pensou que precisava eutanásia. A Isadora, no caso, a minha enteada, estava aqui no dia, então a gente conversou com ela sobre isso, sobre a eutanásia da... Tá, Lori? Sobre a eutanásia da porquinha da Índia. O Renato ficou um pouco apreensivo sobre isso e a gente decidiu, estávamos eu e a Fernanda, a gente decidiu perguntar para a Isadora e ela viu as feridas da porquinha, o sofrimento dela e ela disse que achava, concordava. Então ela disse, vocês podem fazer, mas eu não quero assistir, eu quero ver depois. E assim foi feito, a Fernanda segurou e eu fiz a eutanásia da porquinha com morfina. Foram 2 ampolas de morfina e a porquinha morreu tranquila. Quando a porquinha estava morta, a Isadora quis ver, examinou o corpo, examinou os dentes da porquinha morta, examinou as feridas e disse que queria empalhar a porquinha. A gente disse que não sabia fazer taxidermia. E aí a Isa disse que tinha visto na escola, que era para abrir, estufar de algodão e botava um líquido, depois costurava. E no fim aproximou muito as ideias dela sobre o que significava isso e como ela gostava também disso. Inclusive é uma das coisas que ela pensa, talvez, veterinária, mas ela tem 7 anos recém-feitos, tinha 6 no dia do episódio da porquinha. Depois a gente fez um enterro e a Isadora ajudou a cavar com a pá e a enxada. E ninguém tirou selfies com a porquinha morta, porque não era o caso, né? Ninguém nem pensou nisso. E eu acho que foi uma oportunidade muito boa para falar sobre isso, para falar sobre eutanásia, sobre morte, enfim. E é isso, vamos falar então com as crianças sobre o fim, sobre a transitoriedade, sobre a importância de aproveitar as coisas porque terminam. E vamos falar sobre morte, levar a passear no cemitério, ver os antepassados, faz parte.